Usando derivação implícita, calcule dy dx. Aqui, a relação que é dada, raiz de xy mais raiz de x mais y igual a 4, nós assumimos que existem valores de x e y na vizinhança do qual esta relação dada permite obter y como uma função diferenciável de x. Então, dentro dessas suposições, vamos calcular a derivada de y em relação a x. Então, a ideia aqui é, uma vez que nós estamos olhando y como uma função de x, nós vamos derivar essa expressão em relação a x e vamos usar as relações, as regras de derivação entre soma e produto de funções e também, eventualmente, a regra da cadeia. Então, dada a equação, tomamos a derivada de ambos os termos que aparecem na equação, do lado esquerdo e direito. Então, consideramos essa equação aqui. Agora, isso é visto como uma função, essa parte uma outra função, então derivada dessa soma resulta na soma das derivadas. Aqui no lado direito, 4 é uma constante, então a derivada em relação a x dá zero. Então aqui a gente tem raiz quadrada, produto de duas funções. A primeira é x, a segunda um y de x. Então a gente tem uma raiz e um produto de funções. Então primeiro, usando a regra da cadeia, nós temos 1/2 raiz de xy derivada xy. O mesmo nós fazemos com esse segundo termo. Então, agora aqui temos uma função que é o f de x igual a x e uma outra função que é o y de x. Então, estamos derivando em relação a x um produto de funções. Prosseguindo. Então, derivada de x em relação a x dá 1. Então, fica 1 vezes y. Depois, mais x. Derivada de y em relação a x, que é o que a gente quer, no final, determinar. Que derivada de uma soma, também aqui vista uma soma de duas funções. Derivada de x em relação a x dá 1, mais derivada de y em relação a x. Então aqui vamos desenvolver esses termos que aparecem aqui. E aqui a gente considera os dois termos nessa expressão que contém a derivada de y em relação a x. Então a gente pode agrupá-los escrevendo essa forma aqui.
Então aqui, efetuando essas operações, aqui a gente tem então a gente pode cancelar esses termos aqui. O que nos dá então a forma final para a derivada que a gente estava procurando.